Feliz sábado, um prazer muito grande ter você conosco nesta ocasião tão apropriada. Uma alegria a presença de cada um de vocês. E você que nos acompanha também pelas redes sociais. Nesse sábado, nós temos o prazer de receber conosco o Genivaldo Pereira de Araújo. Ele é conhecido por Quinho, para as pessoas mais íntimas. Ele veio da Igreja 27º Dia de Loteamento, Garanhuns, PE, Pernambuco. É um prazer, Genivaldo, ter você conosco aqui na nossa congregação em Poço Comprido. Fique à vontade, a palavra a partir de agora é com você. E, meus irmãos, fiquem à vontade para ouvir o que ele tem de especial para nos dizer nesta ocasião. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. É um prazer, pela primeira vez, estar aqui, em Poço Comprido. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de falar do amor dele por cada um de nós. E também ao irmão Pascoal, que foi lá no loteamento e perguntou, quando era que eu vim para cá. Eu disse, no dia que for convidado, ele me convidou lá em cima da hora. E eu louvo a Deus por isso, porque para falar de Deus não tem hora e nem momento. Nós temos que falar de Deus a todo instante. Agradecer também pela vida de Marco, Cheguei aqui, eu vi a moto de galinha, Marco, Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês e abençoar nós também. A mensagem que eu estudei, que Deus me deu a estudar, se eu tivesse de dar um título, eu diria: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O agir de Deus é diferente do meu e do seu. Ele faz coisas que eu e você não esperam. E foi citado aqui na Escola Sabatina o exemplo de José, o exemplo de Moisés. Deus age, o exemplo de Paulo, Deus age da forma que Ele quer para levar salvação a outras pessoas. Não importa a situação, a circunstância, mas Ele cria. Quando é para salvar vidas que está ali de coração aberto para Ele, Ele cria a circunstância. Ele dá a doença e também dá o antídoto. Me dá saúde? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos. Atos capítulo 16. E é bastante conhecida pelo nosso povo. Atos 16, verso 19. E nós vemos ali um cenário que aos olhos do ser humano, e se fosse aos olhos meus e seu, se perguntaria: o que foi que eu fiz? Mas você lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então Deus cria a situação para levar salvação onde quer que for. Nem que seja só para uma pessoa, como seja para uma família ou como para uma multidão. Ele cria a situação. Paulo, em alguma das suas viagens, ele passou por vários lugares, até chegar em Filipos, e ali agora uma mulher dali que vendia púrpura é convertida, ele fica mais uns dias ali, só que o cenário começa a mudar. Porque quando tem pessoas que dão lucro a outros, quando vem o prejuízo, o negócio começa a ficar feio, Se eu estou me aproveitando um exemplo de uma pessoa e quando ela entende que o que eu tenho foi por conta dela e ela agora decide ir embora, a coisa começa agora a querer piorar. O cenário começa agora a querer mudar. E isso não foi diferente com os maiorais ali de Filipos, que ganhavam dinheiro à custa de uma mulher que era adivinha. E agora Deus leva Paulo e Silas, cria a situação, não só para libertar aquela mulher das mãos do opressor do diabo, como também daqueles que se aproveitavam para enriquecer às custas dela. Verso 19 do capítulo 16 diz o seguinte: vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança de quê? De lucro. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os para os pretores, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade
propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Irmãos, quando você paga por um erro que você cometeu, você sabe por que você está apanhando. Diz, eu estou apanhando porque eu fiz isso, porque eu pratiquei isso, eu fiz esse ato que não agradava, tanto a justiça ou a sociedade, eu estou pagando pelo preço. Agora, quando você apanha sem você merecer, sem fazer nada, aí vem a questão. Aí você começa a se perguntar, mas por que eu estou apanhando? O caso de Paulo e Silas apanhar aqui, não foi porque ele falou coisas estranhas, não, que o povo não conhecia. O povo conhecia. A questão dele estar apanhando aqui é porque uma multidão que se aproveitava da mulher foi lá aos juízes e disseram, ó, esses homens andam bagunçando. Agora me diga qual foi a bagunça que eles fizeram. Porque salvou uma pessoa das garras do diabo. E agora aquele povo vê que Paulo e Silas estavam levando salvação para aquele povo, ou para quem estava com o coração aberto a receber Cristo. Começam agora todos unidos em uma só voz. Clamarem por justiça. Você se lembra quando fizeram com Cristo? Não só foi uma pessoa. Porque se fosse um ou duas, não tinham poder para fazer aquilo. Se fosse só um ou duas aqui, não tinham poder para que as autoridades pegassem Paulo ali e Silas e mandassem açoitá-lo. Mas foi uma multidão, a Bíblia mesmo destaca, uma multidão. Ou seja, um baixo-assinado, né? Vamos fazer um baixo-assinado aqui, ou ele apanha, ou apanha. E aí vem a pergunta, o que foi que eu fiz? Porque até a mulher não foi eu que fui atrás. A mulher que foi salva e liberta, ela veio atrás de nós. Entende? Quando você leva a mensagem de Deus às pessoas, o diabo fica irado. Você entende que quando você quer levar a salvação, o amor de Cristo às pessoas, o diabo dá um jeito para que a mensagem não seja levada. Mas todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus. E o que foi que fizeram com Paulo? Açoitaram. Paulo e Silas mandaram açoitar com vara. Os versos 23 agora diz: e depois de lhe derem muitos açoites, o levaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Irmãos, tinha pessoas ali que praticavam delitos piores, cometiam erros mais graves, mas não era preso como Paulo e Silas foi, condenado a viver num cárcere, agora num cárcere qualquer. Ele não foi condenado a viver num cárcere qualquer, um cárcere que tenha luxo, que tenha uma boa cama, que tenha um banheiro, que tenha espaço para se movimentar. As pessoas que ali mandavam naquela cidade, os senhores entregaram ao guarda e disseram: guardam no cárcere. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, sede de blasfemarem, chorarem, eles faziam algo que eu e você temos que aprender com o exemplo dele. Apesar das dores ou do sofrimento, ou seja, de questionar o caos que estava vivendo ali, eles agora começam a louvar. Começam agora a cantarem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo não questionou o porquê estava ali.
Paulo não quis reclamar porque estava ali. Porque ele sabia que tinha levado salvação a uma mulher, quem sabe aquela mulher ter levado a salvação à casa dela. Mas Paulo, ele cede reclamar pela ocasião que estava acontecendo ali, preso, no interior de uma cela, quem sabe lá como diz nos nossos dias, a cela, eu esqueci o nome da bendita. Ou a masmorra, ou a outra, a solitária. Obrigado, Marco. Nos nossos dias é a solitária, né? Camarada, quando é perigoso, gosta de perturbar, vai para ali. Quem sabe ali ele agora numa solitária, preso, amarrado, longe de tudo, No isolamento. agora começa a cantar com dores. Porque os homens, os guardas, sabiam bater para não machucar nem dar hemorragia interna. Então ele sabia os cantos onde bate, para que não cause hemorragia, que cause só sangramento externo, mas não tem hemorragia interna. Paulo e Silas agora presos, amarrados em um tronco, com grilhões e correntes, começam agora a cantar. Você, nas horas difíceis de sua vida, no momento que nós vivemos, alguns angustiantes, você tem reclamado ou tem orado e cantado louvores a Deus pelo momento que você está passando? Porque nem sempre momentos ruins é ruim para a nossa vida. Às vezes aquele momento ruim que você está passando é para te fortificar, te fortalecer, para que você se aproxime e se achegue mais diante de Deus. Você tem reclamado ou tem orado e buscado a Deus? Paulo e Silas não reclamavam. Paulo e Silas, ele cantava louvores. E o interessante é que quando Deus dá a bênção, não só dá para você. Deus, quando dá a bênção, ele dá a quem está ao redor de você. Quando eles cantavam, os companheiros de cela ali oravam. E quem sabe ali, quem nunca ouviu a palavra de Deus, com o coração aberto, começavam a agradecer porque Paulo e Silas estavam ali. Porque a ocasião quem criou não foi Paulo. A ocasião quem criou foi Deus. Para que levasse salvação. Primeiro ele libertou quem? Lídia. Depois ele agora liberta essa jovem que vive aprisionada nas garras do diabo com o espírito de adivinhar. E Paulo olha para ela e diz: olha, retira-te dela. Leva a cura. E as pessoas, quando viram aquela mulher liberta das garras do diabo, acharam que foi ruim. Porque o lucro caiu, né? O dinheiro que entrava agora não entra mais. Porque Deus tinha liberto essa mulher. E quem quisesse dinheiro fosse trabalhar. Paulo foi preso. Meia-noite. E eles começam a cantar e orar. E aí agora vem um agir de Deus. Nem sempre você está sozinho. Nem sempre nas horas difíceis você e eu estamos sozinhos. Deus está conosco a todo momento. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as correntes de Paulo e Silas. Só foi deles? Não. Todas as correntes. Todas as portas foram derrubadas. Tanto a de Paulo e Silas como a de quem estava ao seu redor. E agora, um preso, Marco, quando veio uma brecha, foge, né? A primeira intenção é: vou embora. A porta abriu, né? E quem ficar, deu a oportunidade de fugir. E não fugir. Quem ficar, os caras matam. Mata, né? Então, se a porta abriu, vou dar pinote, vou correr. Só que quando Deus quer agir,
Como eu disse, é diferente, irmão. Já recebi uma ameaça. Todas as correntes foram quebradas, todas as cadeias foram abertas. E quando isso aconteceu, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem. Porque se eles tivessem fugido, quem ia pagar o preço? O carcereiro ia perder seu tempo. Perdeu o emprego e iria ser morto, por isso que ele agora quer se suicidar. O carcereiro agora pensou, se eles foram embora, No meu plantão, quem vai morrer sou eu. Perdeu E se é de eu morrer por eles, eu me mato e está certo. O pensamento dele foi esse. Mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum, mal. porque todo aqui, Estamos. irmão, não fugiu um. Aleluia. Não fugiu um sequer. E como Paulo sabia que todos estavam ali? Que ele diz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Como é que ele sabia se ele estava na solitária, lá do interior, na última cela lá dentro? Como é que ele sabia que todos os presos estavam lá? 11:17. Você se lembra que quando eles começaram a cantar, os outros ficaram escutando? Quem sabe na hora do terremoto, os presos saíram e fluíram para onde Paulo e Silas estavam. Porque queriam aprender mais desse Deus, o qual eles cantavam e não blasfemavam. Por isso que Paulo olha e diz, não faças nenhum dano, porque está todos aqui. Eles não foram embora. O milagre que Deus fez na vida de Paulo também operou na vida daqueles presos e também agora no do soldado carcereiro. Queria fazer. A mensagem de Cristo percorria por todo canto. Então ele sabia quem era o Jesus. Só não sabia quem vai lá saber o poder que Jesus tinha para fazer em favor e em prol dos seus filhos. E viram na vida de Paulo e Silas. O carcereiro, quando vê aquela cena, queria se matar. E Paulo diz, não faça isso. Não faças nenhum mal, porque está todos aqui. E Paulo sabia qual era a sentença, porque Paulo também era romano. Paulo tinha descendência judeia, e também ele tinha descendência romana. Então Paulo sabia como eram as leis de Roma. Por isso que ele diz, não faças nenhum mal. Então, verso 29, então o carcereiro tendo pedido uma luz, veja, estava tudo no escuro. Então o carcereiro pedindo uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Não é nem liberto, é salvo. Você entende a situação que Deus levou Paulo e Silas? Nós falamos. Para onde foi? Porque salvou a mulher, foram açoitados e foram presos. Mas para qual o objetivo? Libertar e salvar. Para libertar e salvar vidas. E não importa a circunstância. A situação quem cria é Deus. Se for para salvar uma alma, se for para salvar uma vida, Deus vai criar circunstâncias. Vai te levar onde você não espera ir. Paulo e Silas não esperavam ser preso, porque quando eles chegaram naquela cidade ali, eles queriam orar, buscar a Deus. Tanto é que nos versos antes, quando ele vai lá e batiza Lígia, ele dizia, entrando no dia de sábado na cidade, procuravam um canto para orar.
Então Paulo, quando chegou ali, quem sabe ele ia até para o local, ou para a igreja ali, se reunir com os irmãos para orar. E quando isso aconteceu? E agora o carcereiro veio e disse: o que eu faço para poder ser salvo? Por mais que você esteja dormindo, mas tem um sono que os ouvidos, a mente começa a ficar aberta, né? Que você escuta tudo. Eu estou dormindo, mas os ouvidos estão escutando alguma coisa. O carcereiro escutava Paulo e Silas cantando também. Por isso que quando dá o terremoto, Deus age. Que não foge nenhum preso. Ele pega uma luz e diz: o que eu faço para ser salvo? E o que Paulo e Silas diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não só é salvo você, porque quem está ao seu redor também recebe a bênção. E será salvo você e a sua casa. Deus, quando quer levar a bênção, Ele leva para você e sua casa, sua família, sua parentela. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele dá o meio para que eu e você possa buscá-lo. E nas horas mais ruins, quem sofre? Quando você está passando por um momento ruim, difícil, não só sofre você. Sofre a família também, porque vê você sofrendo. Mas também quando Deus dá a bênção, Ele não só dá a você. Ele dá a quem está mais você. E Paulo agora olha e diz: só crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra, eles não perderam a oportunidade. Muitas das vezes a gente tem tanta oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas, perdendo tanto tempo conversando conversas fúteis. Quem sabe ali seja a última oportunidade que você tem de levar salvação àquela pessoa e não leva. Ou não mostra quem é capaz de dar a salvação. Perdemos tempo com tudo. Onde nós poderíamos aproveitar a oportunidade de falar do amor de Deus. Paulo não perdeu tempo. Paulo agora, mais Silas, começa a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E lhe pegaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões e açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestos, grande alegria por terem crido em quem? E agora ali tem uma festa, porque as pessoas se entregaram. Por isso que a Bíblia diz que há alegria no céu pelo pecador que se arrepende. Irmãos, é motivo de a gente se alegrar quando vê alguém procurando os caminhos de Deus. É motivo de a gente se alegrar quando vê as pessoas com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Porque sabe que muitas das vezes ali tem uma sinceridade. Já cometeu tantas coisas, tanta atrocidade ruim. E quando chega ali a palavra de Deus agora, o seu coração, ele agora começa a refletir no que tinha feito. E o que poderia ser feito para que seus pecados não fossem lembrados, Marco. E só tem um que pode apagar pecados. E deles não se lembrar. E pode até te perdoar. E não perdoa, não é perdoado. É o nosso Jesus. Amém. Jesus não lembra dos pecados confessados. Aquele que você praticou e confessou pode ser o pior dos pecados. E confessar que faz. Ele não lembra mais dele. Por isso que o centurião aqui, o guarda, o carcereiro disse: o que é que eu faço para ser salvo? Você acha que o carcereiro não presenciou coisas ruins? Quem sabe ali o que ele fez no seu passado?
Por isso que quando ele vê que Paulo e Silas, apesar do terremoto, não fugiram, ele disse: o que eu faço para ser salvo? Vou conhecer esse Deus que você tem. Porque você em nenhum momento reclamou, mas você cantou, você agradeceu, você louvou a Deus pelo que estava passando. Note que nem sempre as coisas ruins que acontecem é para que você se afaste de Cristo, mas é para você se aproximar mais a Cristo. E eles se aproximaram a Cristo e levou salvação àquelas pessoas. Aqui só fala do carcereiro, mas quem estava preso, você acha que não se converteu? Quem estava preso não rendeu graças pelo que Deus poderia fazer na vida deles? E você tem prova disso? Do próprio Cristo lá com os dois ladrões. Um se arrependeu. No pior momento da sua vida, se arrependeu. Quem garante que esses daqui não se arrependeram? Apesar do que eles estavam vivendo preso, apesar de ser condenados pelos seus atos, mas você acha que ele não se arrependeu dos seus erros? Quando viram Paulo e Silas e viram um milagre acontecer meia-noite. Irmão, até quem for incrédulo, nesse momento ele se converte, porque ele viu o poder do Deus maravilhoso que você serve. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. O que Cristo quer levar para mim e para você hoje é salvação. Por mais que nós reconheçamos que Ele é um Deus poderoso, mas Ele quer te lembrar que Ele é o único que pode te dar salvação. Que eu e você, irmão, não perca a oportunidade. Que eu e você não perca o privilégio de poder levar Cristo às pessoas. Que eu e você, apesar das circunstâncias, não reclame, mas agradeça. Como diz a Bíblia, o choro pode durar, mas a alegria, louvado seja o nosso Deus por isso. Paulo e Silas foram libertos. Nesse momento, quando eles são libertos, os soldados romanos e até as autoridades e o juiz reconhecem quem era Paulo. E com o romano não era para fazer aquilo. Com o romano não era para ele ter dado a dura pena a Paulo como eles deram. E pede para que Paulo vá. Pode ir, Paulo. E Paulo diz: vou não. Vocês me açoitaram em público. Agora também eu quero que vocês me peçam desculpa em público, porque eu sou cidadão romano. Vê, agora Paulo vai demonstrar a ele o que Deus fez. A eles o que Deus poderia fazer. Para que eles também se convertessem. Para que eles também soubessem quem é o próprio Deus, o qual a Paulo seguia e servia. E é o mesmo Deus que não muda. E é o mesmo Deus que eu e você seguimos e servimos. Perfeitos somos? Nem um pouco. Mas nós tentamos andar no caminho da perfeição. Paulo era perfeito? Não. Porque desde o começo ele fazia em prol de quem? De Deus. Então eu vou mandar matar e prender. E isso eu estou fazendo em nome? Até ter um encontro. Obrigado, irmã. Um encontro com Deus. E Deus queria fazer em Paulo aquilo que merece. Que as pessoas vissem. Por isso que quando Paulo foi chamado, ele não importa. Eu quero fazer de Paulo um instrumento em minhas. E Paulo não prega só para os judeus. Paulo agora prega para os gentios e para os judeus. O interessante é que os gentios aceitavam mais do que os judeus. E Paulo agora começa a não hesitar no trabalho. Foi apedrejado, foi perseguido, foi açoitado.
sofreu duras penas, mas não desistiu. Foi picado por cobra, sofreu naufrágio, mas não desistiu por amor a Cristo. Nem sempre a vida do cristão vai ser flores. Vai haver espinhos, e espinhos dolorosos. Mas o importante é você passar pelos espinhos com o objetivo na rosa, que é Cristo. Não importa as dores que você vai sentir, mas o importante é você chegar a tocar na rosa. Assim somos nós na vida cristã. Não importa as dores que vamos sentir, mas o importante é chegar a Cristo. Por isso que Paulo ele tinha os olhos fitos em Cristo. Porque se fosse apesar das circunstâncias e ele olhasse para ele mesmo, ele era para dizer, eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu estou sofrendo. Eu vou desistir porque eu estou sendo apedrejado. Eu vou desistir porque eu estou sendo açoitado. Eu vou desistir porque as pessoas agora não olham para mim do jeito que eu queria que elas olhassem. Eu vou desistir. E vou voltar agora lá para o templo. Vou ficar lá mais meu mestre Gamaliel. E vai seguir tudo em paz. Tudo de boa, as pessoas gostando de mim. Vem em paz. Só que ele olhou para Cristo. Ele seguiu os passos do mestre. E se alguma coisa não está incomodando as pessoas em mim e você, alguma coisa está errada, irmão. Porque as suas atitudes incomodam até o diabo. E se o diabo não está irado com você, alguma coisa está acontecendo. Porque o diabo se irou com Cristo. Se irou com os filhos de Cristo, os discípulos. Então, se nele não está irado comigo e com você, alguma coisa está errada. Sabe por quê? Porque aqueles que seguem o passo de Cristo têm que sofrer o que Cristo? Humilhação, perseguição. E se tudo tiver de vento em popa, cuidado. Se conheça. Procure ver onde você está errado. E peça perdão a Deus. Agora, vai ser sempre ruim? Não. Porque os filhos de Deus também não só vai passar por miséria. Porque se fosse assim, quem queria seguir a Cristo? Os filhos de Deus também irá passar por lugares que ninguém passou. Vai experimentar coisas que ninguém experimentou. Por isso que quando Paulo, no fim da sua trajetória, preso, que os irmãos, os presos, olham para ele e dizem, irmão Paulo, vai com Deus. Paulo, sem hesitar, indo diante a sua morte, sabia qual era a sentença. E ele agora olha para as pessoas que ali estão presas e diz, combati, completei a carreira. Irmãos, você sabe o que é morrer por Cristo e esperar em Cristo uma nova vida? Assim foi Paulo. Mesmo sabendo a consequência de ter seguido a Cristo, o fim que ele ia levar, mas ele não desistiu nem baixou a cabeça. Combatiu o bom combate como um soldado fiel. Completei a carreira e guardei a fé, esperando que na manhã da ressurreição, Cristo possa chamá-lo pelo nome. Paulo, levante-se, meu filho. E isso que é que Deus quer fazer comigo e com você. Amém. Colocar no nosso coração que morrer por Cristo é lucro. É lucro. Por isso que Paulo foi para a face da morte ser decapitado, sabendo que por morrer por Cristo é lucro. E Paulo viveu uma vida de integridade com o Senhor. E isso Cristo quer que eu e você também siga. Uma vida de integridade. Se está ruim, agradeça. Senhor, minha vida não está tão boa, mas com o Senhor eu sei que vai ficar. Não se afaste de mim.
um minuto sequer. Também se está boa, Senhor, minha vida está indo de vento e popa. Não se afaste de mim um segundo sequer, porque provações vêm. Mas é bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E quem vai consolá-los é quem? O próprio Espírito Santo e o próprio Cristo. Que o nosso Deus nos abençoe, irmão. Que eu e você possa seguir os passos do Mestre. Possa trilhar os caminhos do Mestre. E que Deus possa estar comigo e com você em qualquer circunstância da nossa vida. Que o nosso Deus nos abençoe. Porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós agradecemos de coração ao irmão Genivaldo por ter estado conosco por estes momentos, por este ensinamento maravilhoso e por cada um de vocês que estiveram nos acompanhando, estiveram presentes e nos acompanhando pelas redes sociais. Fiquem à vontade e até o próximo sábado, quando teremos mais um encontro. Que Deus abençoe.